Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, vou fazer um vídeo aqui rápido sobre uma questão que eu resolvi para uma colega minha na faculdade, para uns colegas na verdade. Achei bem interessante, resolvi mostrar ela aqui porque ela é um pouquinho confusa. Bom, é uma questão de fenômeno de transportes e é basicamente sobre hidrostática, né? Sobre corpos submersos, forças sobre corpos submersos. E esse problema ele quer que a gente mostre que o volume de ar necessário para equilibrar a comporta é essa expressão, é dado por essa expressão. Bom, o mecanismo aqui é o seguinte: você tem uma comporta aqui que está segurando essa massa de ar aqui, certo? Tem uma massa de ar aqui, isso aqui tudo é água. Essa aqui é a comporta, ela é quadrada, tá? Ela tem um comprimento para cá, assim, como se tivesse vendo ela aqui numa nova perspectiva. Ela é L por L, tudo bem? Quadrada. Então tem essa comporta quadrada que está articulada no ponto O, ou seja, ela está articulada aqui, ela pode abrir para cá, nesse sentido, certo? Beleza. Bom, aí você tem um outro mecanismo aqui, que é como se fosse um container de ar, ou um balão de ar, sei lá, alguma coisa assim, de ar, certo? Ele está seguro aqui por essa roldana e está preso aqui na parte interna da comporta. Então, nesse caso, a comporta está em equilíbrio, certo? As forças que estão agindo para cá são as mesmas que estão agindo para cá, tá? E o problema pede para a gente, basicamente, determinar uma equação que mostre como é que o volume de ar, na verdade, qual é o volume de ar necessário para que essa situação se configure, ou seja, o equilíbrio dinâmico aqui se configure, tudo bem? Bom, então vamos analisar essa questão aqui passo a passo para ver como é simples de fazer, mas ela pode ser um pouquinho confusa se a gente for querer aplicar as equações diretamente. Então vamos ver aqui isso rápido. Bom, o primeiro passo é encontrar as forças que estão agindo desse lado, certo? Porque a gente já sabe que as forças devido à massa de água é a força hidrostática apenas, né? A massa de ar que está empurrando a comporta para essa direção aqui, tudo bem? Então vamos analisar primeiro esse balão de ar aqui, ou esse container de ar. Vou fazer um desenho aqui, rapidinho. Esse aqui é o nosso container de ar. Vamos ver as forças que estão agindo sobre ele. Se isso aqui é ar, pessoal, ele é mais leve do que a água, digamos assim, né? Então, deve estar a única força que está... e outra coisa que ele fala no problema, que eu não falei aqui para vocês, é que o ar, que esse container, tem um certo peso, P, certo? Tá, mas além do peso, tem uma outra força que está agindo aqui nesse container, que é o empuxo, concorda comigo? Então você tem um empuxo nessa direção aqui, certo? Um empuxo, e você tem o peso do container de ar, peso P do ar, beleza? Bom, essas são as forças aqui no eixo Y, tudo bem? No eixo Y. Bom, no eixo X a gente vê que não acontece nada, tá? Então está aqui o empuxo. Lembra-se que o empuxo, a equação do empuxo diz pra gente que o empuxo é proporcional, na verdade ele é igual a peso específico, o ρg, né, vezes o volume do sólido ou do corpo que está imerso na água, tá? Essa é a equação do empuxo, unidades de força, né, newtons. Bom, então você tem o empuxo para cá, o peso para cá. Agora pensa comigo, se isso aqui está em equilíbrio, a força, o empuxo para cá e o peso para cá menos o peso para cá, vai dar uma força líquida que é transmitida nesse sentido aqui, ó, tá? Causa uma tensão aqui, ó, T, no eixo Y, que segura essa comporta, concorda comigo? Isso no eixo Y, tudo bem? Por quê? Porque se o empuxo vencesse a força do peso do container, isso aqui ia subir, né? E emergir aqui e tal, né? Mas não. Então esse peso, esse empuxo, na verdade ele é igual ao peso do container. Para isso aqui está em equilíbrio, obviamente. Tudo bem? Muito bem.
No eixo X, vamos ver no eixo X as únicas forças que nós temos. Como eu disse para vocês, a única força que nós vamos ter é uma força que está atuando para cá, que é uma força resultante, chamada força hidrostática, que a água, como a gente sabe, a água ela vai pressionando o corpo aqui, ó. Quanto mais fundo, né, você tá, mais você sente a força da água no seu corpo, a pressão, né? Tá, então tem essa força hidrostática aqui. Bom, e no eixo X, se você perceber, também está sendo transmitida uma tensão aqui, ó. Tem uma tensão aqui também, T. Isso aqui poderia ser o T em Y e o T em X, tá? Aí você poderia dizer o seguinte: ah, mas já está muito fácil para resolver o problema, porque aí é só fazer um equilíbrio de forças. Equilíbrio de forças e tal, eu consigo ver qual é a solução. Aí você falaria: ah, vamos fazer o equilíbrio de forças. Forças para cá são iguais às forças para cá. Vamos lá então, vamos ver o empuxo menos a força peso é igual à força que está agindo para cá, certo? Força hidrostática. Bom, aí você pode dizer: ah, tudo bem, mas eu não estou considerando o problema como um todo, porque você tem tanto forças agindo no eixo Y quanto forças agindo no eixo X. Então o ideal seria a gente decompor todos esses vetores nos seus eixos, essas forças, né, em cada eixo, tipo a somatória das forças no eixo X e a somatória das forças no eixo Y. Bom, se a gente fizer isso aqui pra gente vai dar simplesmente que Tx menos F hidrostática é igual a zero no eixo X, certo? Essa configuração aqui. Bom, no eixo Y você já tem o que? Você já tem o empuxo menos o peso sendo igual, na verdade, ao TY, né? Ao TY. Porque essa força líquida aqui, ó, é quem é transmitida pro fio aqui, tudo bem? Bom, a gente pode fazer então simplesmente uma soma, né? Vamos somar todo mundo aqui, ó. Olha, mas pensa bem, supondo que o fio não tenha massa, ele seja inelástico, né? Então você pode dizer que Tx, essa tensão no eixo X é a mesma tensão no eixo Y, tudo bem? Porque não tem deslocamento aqui, o fio é inelástico, né? Essa corda aqui que prende o container, a comporta é inelástico, tá? Então a tração aqui é transmitida integralmente para cá, de modo que você tem que Tx é igual a Ty, certo? Então você soma essas duas equações para encontrar que o empuxo menos o peso, que é o Ty, aí você soma esses dois sisteminhas aqui, ó, mais o Tx, né, que na verdade é igual a Ty, que por sua vez é E menos P, é igual a força hidrostática, tá? Esse é o balanço de forças correto, na verdade, que a gente tem que fazer. Muito bem. Então olha lá, isso aqui na verdade é isso aqui, concorda? Tudo bem? Bom, mas a força hidrostática, acho que a gente já viu alguns vídeos lá sobre sistemas submersos, que ela é dada por ρ vezes G vezes a altura ou a profundidade que o sólido ele está imerso vezes a área, certo? Na verdade isso aqui é essa pressão no centro no centro geométrico de um corpo, tá? É como se fosse o PC, pressão vezes área vai dar uma força, né? Só que tipo assim, o nosso H é o L, é porque ela tá numa profundidade L, certo? Então FH, ρg vezes L, e a área que essa massa de água está atuando é simplesmente a área da comporta, que é L por L, ou seja, L ao quadrado vezes L ao cubo, tudo bem? Bom, então isso vai dar 2, o empuxo ele é ρ vezes G, o volume de ar, né? Menos o peso
contém energia A, que é igual a ρg L a terceira. Aí você poderia falar, beleza, então matei já o problema, é só isolar aqui o VA que está pronto. Porque na verdade o que nós fizemos foi o equilíbrio de forças, né? Mas para você ter o equilíbrio total de um sistema na física, na dinâmica, você precisa considerar também os torques, né? Porque você tem uma força atuando para cá que está dirigida a partir de um centro de rotação aqui, ó, que é o eixo O. Então essa força hidrostática, na verdade, ela causa um torque que quer girar a comporta nesse sentido, certo? Enquanto que essa força aqui, ó, essa força resultante 2T aqui, ó, ela tenta girar a comporta nesse sentido. Então você tem que ter o equilíbrio de momentos, né, de torques, para poder ter o equilíbrio de corpo rígido, tudo bem? Não só o equilíbrio de forças. Bom, então a gente não pode simplesmente resolver essa equação aqui para V do ar, porque a gente nem vai conseguir, na verdade, provar isso aqui que a gente está querendo desde o início. Tudo bem? Então o que é que a gente faz? A gente vai analisar cada força separadamente para ver quais os momentos que elas causam nesse objeto geométrico aqui, que é comporta quadrado. Bom, primeiro a gente começa com a F resultante. O primeiro ponto para a gente calcular um momento ou um torque é encontrar o raio de ação da força, ou o braço de alavanca, como você queira. Existe já uma equação pronta para isso, que nesse sistema aqui, que é bem simples, é uma comporta quadrada que está vertical, né? Então você tem que o ponto de aplicação y' da força é igual à coordenada do centro mais o momento de inércia em x dividido pela área vezes o y do centro, tá? Essa é a aplicação da força, a aplicação, na verdade é o braço de alavanca, o raio de ação dessa força aqui, ó, F hidrostática, certo? É como se você tivesse aqui, ó, um sisteminha yx, aí você está encontrando, na verdade, aqui, ó, um y'. Esse aqui é a coordenada y', que é a de atuação da força. Você não pode dizer, por exemplo, que a força atua no centro, né? A força, ela não atua no centro, tudo bem? Ela atua num ponto, que é o y', que é dado por essa expressão nessa configuração, tá? Isso aqui tem nos livros de mecânica dos fluidos, a prova dessa equação e tudo mais, mas isso não vem ao caso. Bom, então vamos calcular isso aqui. Tá, outra coisa, o segundo momento de inércia padrão para essa placa é, se eu não me engano, é BL a terceira sobre 12, parece, acho que é isso. Isso também aqui tem tabelado para diversas geometrias. Bom, o YC, né, é a coordenada do centro geométrico da placa, que é L sobre 2, né? Está no centro, L sobre 2. Então você tem que y' é igual a L sobre 2 mais o B para a gente aqui, ó, é a mesma coisa que o L, né? Esse B seria a largura, mas como a largura é L, é quadrado, então você vai ter L a quarta dividido por 12 vezes a área, que é L ao quadrado, vezes o YC, que é L sobre 2, tá? Portanto, o y' vai ser L sobre 2 mais isso aqui vai dar um L, certo? É que isso aqui vai cancelar, e sobre 6, tá? Então se a gente faz aqui uma continha rápida, a gente encontra aqui que você vai ter 4L sobre 6, que é igual a 2/3 de L. Esse é o ponto de aplicação da força hidrostática atuando aqui, certo? Então como se você tivesse aqui, ó, na verdade você tem aqui, ó, que se você tiver a 2/3 da profundidade, você vai estar onde vai estar localizada a aplicação da força hidrostática querendo girar a comporta nesse sentido. Para encontrar o braço de alavanca ou o raio de ação da força dessa força resultante aqui das tensões aqui, ó, esse 2T, é muito simples, porque a gente já vê de cara que o fio está conectado fisicamente ao final da comporta, ou seja,
O braço é L, é simplesmente L, não precisa nem calcular o ponto de aplicação, porque o fio fisicamente está conectado no final da comporta, bem aqui. Tudo bem? Então a gente já sabe que o ponto de aplicação dessa força é L, dessa força aqui, ó. Tudo bem? Então a gente faz agora o equilíbrio de momentos, certo? No eixo X ou no eixo Y, tanto faz, certo? Beleza. Então a gente fizer o equilíbrio de momentos, a gente vai ver que você vai ter 2E menos P vezes o torque, né, é a força vezes o raio de aplicação. Nesse caso aqui, dessa força aqui em questão é L, deve ser igual, para o sistema estar em equilíbrio, ao torque exercido pela força da água, tá? Pela pressão da água numa área. Bom, então a gente já sabe que a força F hidrostática vezes 2/3 de L. Beleza? Esse 2 já cancela esse 2. E você tem então que ρ vezes G, volume de ar, menos P, esse L cancela esse L, é igual a FH, que é ρ vezes G, vezes L, certo? Vezes L. Tá, na verdade aqui L é o cubo, tá, pessoal? Esqueci aqui, tô meio doido. L é o cubo. E na verdade, desculpe aqui que também a gente quer provar esse resultado. Esqueci um cubo aqui, tá? Bom, então vamos lá. Agora é muito fácil, né? Você vê que o volume de ar necessário para equilibrar a comporta vai ser L sobre 3. Ops, aqui tem um terço, né? Sobre 3 mais o peso do container de ar dividido por ρ vezes G. Bom, então a gente mostra essa equação. É legal porque a gente consegue aplicar as equações da física de maneira bem simples e tal, para mostrar os resultados corretos, né? Aplicamos tanto o equilíbrio de forças quanto o equilíbrio de momento para poder encontrar essa relação final aqui. Bom, era isso.